A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária, da lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? Nosso título, irmãos, é Cultivando o mesmo sentimento de humildade de Jesus. Nossa referência de leitura de hoje se encontra em Filipenses, no capítulo 2, e dos versículos 5 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, nós estamos aí num livro do Novo Testamento, uma carta escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a igreja de Filipe, ali em Filipenses, com o desejo de ver a igreja crescer, Mas não é só crescer fisicamente, mas que a igreja pudesse crescer ali em unidade e humildade. Ele apresenta o maior exemplo, que essa terra já teve, O maior exemplo possível que poderíamos dar, que é o próprio Jesus Cristo, Nesse trecho aí, nós vamos ver que somos chamados a imitar a atitude de Cristo, irmãos, principalmente em sua humildade e sua renúncia. Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa referência, então devemos ser igual a Ele, Então Paulo, quando escreve a Paulo, quando escreve a Filipenses, a carta de Filipenses, ele está fazendo essas recomendações, Então a gente vai ver ali no versículo 5, que a gente pode extrair, tende em vós o mesmo sentimento, Um chamado à imitação de Cristo, irmão. Então assim, Paulo ali não estava apenas sugerindo, mas ordenando ali aos crentes, que estavam ali em Filipe, que desenvolvam esse mesmo sentimento, ou atitude de que Cristo teve, que nós possamos ser a imagem e semelhança de Cristo, E isso envolve, irmão, não apenas só ações externas, de mostrar para as pessoas, mas uma disposição do nosso interior, do nosso coração, para que sejamos humildes, para que possamos fazer e prestar serviços à igreja, E principalmente que a gente possa ter renúncia do nosso desejo e da nossa vontade, A verdadeira espiritualidade, uma cristã, ela é centrada em Cristo, Não apenas em crer nele, como eu sempre tenho dito aqui, eu sei quem é Cristo. Não, mas nós precisamos viver como ele viveu, Aí no versículo 6 nós temos um outro trecho do versículo que diz: subsistindo em forma de Deus, ou seja, a glória que Cristo possuía, irmãos. A palavra subsistindo vem do grego lá ipachó, que indica uma realidade contínua. Jesus é e sempre foi Deus, E em forma de Deus significa que Jesus possuía a mesma essência e a natureza divina. Jesus, na sua natureza humana, esteve aqui na Terra, mas ele tinha também a sua natureza divina, No último trimestre, ou no primeiro trimestre desse ano, nós falamos sobre isso, a natureza divina e humana de Cristo, Ou seja, Jesus não deixou de ser Deus em nenhum momento, mesmo ao se fazer homem, mesmo quando ele veio e teve a sua natureza humana, Ainda no versículo 6 nós vamos ver: não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Houve uma renúncia voluntária, não teve ali uma obrigatoriedade, Cristo não considerou que se manter-se na glória divina era algo a ser retido a todo custo. Não, ele não fez isso, A obra da cruz do Calvário, onde ele precisava vencer a morte, e venceu a morte, e agora ele abriu o caminho para que a gente possa hoje ter o contato direto com Deus. Cristo abriu mão da sua natureza divina quando ele estava em Deus e veio aqui na sua natureza humana, Mas ele tinha a sua natureza divina também, mas ele não misturou os dois pontos. A palavra ali, usurpação, pode ser traduzida até como algo a ser assim, agarrado ou segurado com força, Ele não fez isso. Em vez disso, o que ele fez? Ele esvaziou-se, assumindo a forma que é de servo humilde. Se a gente for ver os versículos contínuos desse texto, ali, os versículos 7 e 8, nós vamos ver isso, que vai mostrar o quê? A sua disposição voluntária de se rebaixar, ser rebaixado, Seu profundo amor e obediência a Deus, ao plano de Deus, à obra salvífica de Deus para conosco,
que vai culminar ali em João, capítulo 3, versículo 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele veio, irmãos. O desejo de Deus é para que toda a humanidade, não somente eu, você, mas todos possam ser salvos. Por isso que Ele deu o seu Filho, para que Ele pudesse vir aqui e vencer a morte, né? E para a glória e honra do próprio Jesus, Ele venceu a morte, irmãos. E hoje a gente tem esse acesso, esse caminho, né? Mesmo que isso tenha custado ali a sua glória visível, ou seja, a sua divindade, né, a sua natureza divina, né? O que podemos aplicar, irmãos, com esse texto, que é como podemos assim cultivar esse mesmo sentimento, né? No sentido da humildade no serviço. Se Jesus, sendo Deus, serviu, quem somos nós aí para não servir, né, irmãos? Por que nós somos melhores do que Jesus nesse contexto? Não, devemos ser igual a Ele, devemos servir. E esse servir, irmãos, é servir a sua igreja, servir a igreja, a comunidade que você está, servir aos pastores, obedecer, estar debaixo das ordenanças do pastor, não ser um fardo para a igreja, não ser um fardo para o pastor, né? Renunciar o seu ego e o seu status, né, irmão? A vida cristã é uma vida de entrega, não de busca por reconhecimento, né? Nós não devemos procurar Deus quando a gente quer uma coisa. Nós fazemos um negócio. Deus, eu entro com o pedido, com a minha necessidade, o Senhor entra com a provisão, faz. Terminou, obrigado Deus, obrigado Jesus, até mais. Não, nós somos nós devemos nos libertar disso. Deus tem o poder, nós temos o direito de pedir, nós podemos pedir, mas Deus decide no seu tempo, né, quando isso vai acontecer, no tempo de Kairos, né? Nós somos uma unidade na igreja. A humildade de Cristo nos leva, né, a essa comunhão verdadeira, irmãos. Com os irmãos, com as pessoas, com o convívio de uma forma geral, né? E temos que ter uma obediência sacrificial, né? Seguir Jesus significa tomar a nossa cruz. Eu preciso pegar a minha cruz e seguir, negando que é nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, colocando toda essa vontade na mão de Deus. Amém? O que nós podemos concluir, irmãos, é que o exemplo de Jesus nos confronta com um padrão de humildade que transcende aí essa lógica humana, né? Ele, sendo Deus, se fez homem por amor de mim, de você, de toda a humanidade, né? Portanto, irmão, nós somos chamados a viver, não por orgulho, vaidade ou ambição, mas com a mesma disposição de Cristo, né? Sendo na sua divindade, na sua natureza divina, indo para a natureza humana e fazendo a obra salvífica, né? Cristo foi humilde, foi obediente, foi servo. E nós, irmão, por que nós não queremos ser isso também? Por que nós não estamos fazendo isso? Devemos ser vossa imagem e semelhança, né? Que cada cristão, irmão, que está ouvindo essa palavra, ore, trabalhe para cultivar isso, né? No mesmo sentimento de que Cristo, né, em todas as áreas fez e que você pode fazer também na sua vida, né? Que nós possamos ser o exemplo de Cristo, que as pessoas olhem e vejam isso. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça aqui de clicar no nosso canal e receber todos os dias os versículos diários da nossa revista da Escola Dominical. Amém, irmãos? Deus abençoe.